Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Versículo 1. O versículo 1. Até 8. Quem achou, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Escutai. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo-lhe os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Pai, essa é a tua palavra. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque ela é viva e eficaz, e ela é capaz de penetrar até as juntas e medulas. Nós te pedimos essa noite que o Senhor possa nos revelar a tua vontade, que nós possamos, meu Pai, com o coração aberto, entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da sua rica e doce palavra. Meu Deus, fica à vontade nessa noite para transformar a nossa vida, fica à vontade nessa noite para salvar, para curar, meu Deus, para fazer tudo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Essa é a nossa vontade, Jesus, e que cada vida, desde o menor até o mais velho, que possa, meu Pai, sair daqui nessa noite com a certeza plena de que mais uma vez o Senhor veio, encheu a nossa vida de certeza, de fé, e nos transformou mais uma vez. Tudo isso pela sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Irmãos, o tema dessa mensagem nesse dia de hoje é: bom é estarmos aqui. Diga para o seu irmão que está do seu lado, fala assim: olha, bom é estarmos aqui. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Jesus Cristo levou 3 discípulos. Quantos? 3 discípulos para o alto de um monte, que também é chamado na Bíblia de um monte da transfiguração. Chegando lá nesse monte, irmãos, obviamente a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele se transfigurou. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes brancas como a luz. E quando nós olhamos para essa passagem, nós podemos afirmar que essa é uma das mais espetaculares experiências, que um dos discípulos, que 3 dos discípulos de Jesus vivenciaram. Isso porque, irmãos, Jesus Cristo estava ali, mas eles experimentaram de uma graça, de uma glória tão poderosa da presença de Jesus, que Pedro, ele falou assim: olha, como é bom estar aqui. Pedro, ele disse assim, olha, em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu não quero sair desse lugar, quero permanecer aqui.
eu não quero descer o monte, quero permanecer do seu lado. E essa palavra de Pedro, essa exclamação de Pedro, Senhor, bom é estarmos aqui, nos leva, irmãos, a fazer algumas reflexões, nos leva a pensar algumas coisas que, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender o porquê que aquele lugar era tão bom assim, o porquê que Pedro, ele disse, olha, eu não quero sair desse lugar, vamos permanecer aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para você, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Eli. Agora, irmãos, uma outra coisa que nós precisamos refletir, o que nos impede de fazer com que o lugar que nós estamos vivendo seja também dessa forma. Ou seja, Pedro disse, como é bom estar aqui, Jesus. Mas muitos de nós não conseguimos dizer isso quando estamos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, até mesmo dentro da igreja. Muitos de nós não conseguimos dizer assim, Senhor, como é bom estar aqui, às vezes, até mesmo dentro do nosso quarto. E o porquê disso? O porquê que não conseguimos dizer isso diariamente, irmãos? Nós precisamos aprender que uma vida com Jesus não se resume somente no domingo. Eu gosto de dizer, irmãos, que se nós nos alimentarmos somente no domingo, muito provavelmente nós vamos passar fome, morrer de fome. Nós não nos alimentamos fisicamente somente no domingo. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo inclusive, nós precisamos nos alimentar. Caso contrário, irmãos, nós estaremos fadados a morrer fisicamente. Agora, no tocante ao espiritual, da mesma forma, se nós resumirmos ou reduzirmos a nossa vida com Deus apenas no domingo, nós estamos fadados, volto a dizer, a morrer. Agora, irmãos, olha o que a Bíblia está nos mostrando. Quem estava naquele alto monte? Quem subiu o monte com Jesus? Pedro, Tiago e João. Quero falar, irmãos, sobre 4 coisas, apenas 4 coisas que nós vamos meditar nessa noite. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender, para que nós possamos aprender sobre bom é estarmos nesse lugar, para que nós possamos desfrutar, indiferente do lugar, indiferente de onde você esteja, nós precisamos sempre ter essa sensação, Senhor, bom é estar. Senhor, bom é estar aqui, porque não há um lugar no mundo, na terra, aonde Deus não possa estar. Ele é onipresente. O salmista vai dizer assim, salvo engano, Salmo 132, se eu subir aos céus, ali tu estás. Se eu descer e fizer a minha cama no Sheol, algumas traduções vai dizer inferno, ali o Senhor também está. Logo, irmãos, Deus, Ele é onipresente, Ele é o único que é onipresente. Ele está em todos os lugares. O que nós precisamos fazer e viver é desfrutar dessa presença de Deus em todos os lugares. Agora, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que aqueles discípulos, desculpa a redundância, primeiro se tornaram discípulos, para que depois eles pudessem subir o monte. Se você voltar lá em Mateus 4, versículo 18, vamos lá, acompanha comigo. Mateus capítulo 4, versículo 18, olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos.
Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram o quê? Pescadores. Aqui, esse versículo está falando aqui de Pedro e André. Amém? Pedro e André. Versículo 19: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as suas redes, deixando logo o que, irmãos? As redes, e seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram. A primeira coisa que nós precisamos entender é que primeiro nós precisamos nos tornar discípulos de Jesus, aceitar o chamado para viver com Ele. Olha o que Jesus Cristo fez com esses homens. Estavam pescando, outros lavando as redes, e Jesus Cristo passou na beira do mar da Galileia e disse: ei Pedro, ei André, ei Tiago, ei João, siga-me. Se vocês me seguirem, a partir de hoje vocês não serão mais pescadores desses peixes aí, mas sim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Logo, aqueles homens não pensaram, eles não, irmãos, titubearam, eles largaram as suas redes. Está aí, irmãos, sua Bíblia. Eles largaram as suas redes imediatamente. Eu estou dizendo aqui de homens que sustentavam suas casas com a pesca, de homens que não tinham outra fonte de renda a não ser a pescaria, mas que olharam para Jesus e disse no seu interno, com certeza: é Ele que eu preciso. Eu não preciso dessa rede, eu preciso na verdade dele. Eu não preciso das coisas desse mundo, eu só preciso da presença dele. O que nós precisamos, irmãos? De verdade, o que você precisa? O que eu preciso? O que nós precisamos? Olha o que a Bíblia está mostrando, irmãos. Que lá na frente, agora já andando com Jesus, Jesus Cristo virou para eles e falou assim com eles assim: olhem comigo. Só que não era um lugar qualquer, era um monte. E subindo o monte, a Bíblia fala que ele se transfigurou. E o se transfigurar aqui, Jesus Cristo se transformou da forma em que Ele é. Não que Ele era, que Ele é, porque Ele é, irmãos. Diz assim, olha, Jesus é. Amém? Ele é. Você vai ver essas mesmas características quando Jesus Cristo se apresenta para João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse capítulo 1. As mesmas características. E ainda mais, João vai dizer as mesmas características: seu cabelo branco como a neve, seus olhos brilham como fogo, seus pés como latão reluzente, suas vozes como voz de muitas águas. Sabe, as mesmas características. Por quê? Porque ele não muda, ele não sofre alteração. Então ele se transfigurou, ali ele transfigurou na forma em que ele é, da forma em que ele sempre foi. E é tão interessante, irmãos, que esse ponto aqui é importantíssimo para nós, porque muitos de nós, muitas pessoas querem ter experiência, sem mesmo entender que primeiro precisamos ser discípulos. Discípulos vai ter experiência. Entende isso? A ordem natural é: eu quero ser um discípulo do Mestre, não por causa da experiência. Como foi cantado aqui hoje, nós não combinamos. Não quero vender piada, não quero algo momentâneo. Eu quero a presença, quero a presença dele. Aonde, irmãos, aonde Jesus passou, ele transformou pessoas, ele transformou lugares. Eu penso em você
você andar com Jesus, você não vai ser transformado, você vai ser transformado. Se você resolver caminhar com Jesus dia após dia, Senhor, eu quero ser seu discípulo, eu quero ser como João, eu quero ser como Pedro, eu quero ser como André, eu quero largar tudo por causa do Senhor. Senhor, eu quero experimentar de tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Irmãos, Ele vai transformar a sua história, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar a sua casa. Porque, irmãos, eu desconheço pessoas que entregaram a sua vida para Jesus e decidiram ser discípulos de Jesus, que não tiveram a sua vida transformada. Então, primeiro você segue Jesus, depois Ele te levará a lugares inimagináveis. Primeiro você segue, depois você vai entender que Ele tem lugares para você que você jamais imaginaria chegar, tocar, experimentar desse lugar. E no porvir, a vida eterna. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar um lugar, e quando eu virei, vos levarei para mim. Jesus é um lugar de morar. Jesus é um lugar para se estar. Então, irmãos, quantos discípulos de Jesus tem aqui nessa noite? Deixa eu ver. Aleluia. Quero profetizar isso sobre a sua vida. O fato de você ser discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, Ele vai te mostrar e vai te levar a lugares que você nem imagina. Quero profetizar isso sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus possa trazer algo poderoso sobre a sua casa, revelações inimagináveis, inefáveis, do trono de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Quero te dizer isso nessa noite, que Deus tem o poder de transformar tudo aquilo que você, irmãos, olha, tudo aquilo que você precisa que Ele transforme. Deus tem o poder de transformar nesses dias. Segunda coisa, irmãos, que nós precisamos aprender. A Bíblia fala, no versículo 2, do capítulo 17: e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha que experiência, que algo extraordinário que aqueles homens experimentaram. Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Jesus Cristo, Ele quer nos dar experiências que Ele ainda não deu a ninguém. Somente Ele pode fazer isso, porque Ele é um Deus de coisas novas. Agora veja bem, aqueles homens, eu não conheço na Bíblia alguém que teve uma experiência com Ele. Não conheço, irmãos, eu desconheço um outro personagem que teve uma experiência como eles, de ver Jesus conversando com Moisés e Elias. Olha o que Jesus Cristo é capaz de nos proporcionar. Às vezes você pode até limitar por causa do seu entendimento, no nosso entendimento, que é realmente limitado. Mas Paulo vai dizer aos Coríntios que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos acreditar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus que pode fazer infinitamente mais, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que podemos pedir e pensar, segundo o poder que nós opera. A Ele a honra e a glória pela igreja pelos séculos dos séculos. Essa é a palavra de Deus. Agora, Jesus quer te dar uma experiência que Ele não deu a ninguém, e nós precisamos acreditar nisso. Agora, nós não podemos, amados, nos parar ou paralisar a nossa vida somente pela busca de ter uma experiência. Por quê?
Porque se você alcançar a sua experiência, o seu objetivo foi cumprido. Eu quero estar com Ele, sendo com experiência ou sem experiência. A irmã pregou que outro dia, Deus às vezes, irmãos, Ele faz silêncio na nossa vida. Às vezes Ele não fala conosco, fica um tempo sem falar. De Malaquias até Mateus ficou 400 anos. Se você pegar sua Bíblia e estudar, você vai saber, irmãos, que de Malaquias até o Novo Testamento, não até Mateus, falei errado, até João Batista, melhor dizendo, 400 anos sem falar. E às vezes a gente fica 15 dias, a gente fica desesperado, não que isso seja errado. Às vezes a gente fica uma semana, Senhor, fala comigo, um mês, onde está o Senhor? Mas em algum momento, Ele vai te levar a ter uma experiência com Ele. Lembro, irmãos, aproveitar o ensejo aí do Dia dos Pais. Lembro de um tempo de sequidão, onde não estavam ouvindo a voz do Senhor. E desesperadamente, o Everton era bem pequenininho, tinha uns 3 anos. Eu fechei o meu quarto, comecei a orar e ia falar com Deus: Senhor, onde o Senhor está? Eu não estou ouvindo sua voz. Eu preciso ouvir sua voz. Pai, aonde o Senhor está? Eu preciso ouvir sua voz. Porque o filho, ele só precisa ouvir que o Pai está ali. Entende? A presença do Pai é o que o filho precisa. Logo, irmãos, eu comecei a fazer essa oração: Senhor, onde o Senhor está? Eu preciso ouvir sua voz. Lembro-me que naquele dia, meu filho entrou dentro do quarto e começou a falar, irmãos, comigo como. E Deus começou a usar ele, tinha 3 anos, a falar comigo, sabe? Naquele lugar. O próprio Deus: eu estou aqui, filho. E abriu a porta e sentou no meu colo e falou assim: eu estou. Me abraçou. Sabe, irmãos, foi uma experiência maravilhosa. Eu experimentar, sabe, da presença de Deus e saber que Deus estava ali, me abraçando, no meio do meu desespero, no meio, sabe, irmãos, da minha sequidão, no meio do silêncio que havia alguns dias que eu não escutava, no meio de tudo aquilo, Ele veio, me abraçou e falou: eu estou aqui. Ele como se fosse hoje, Ele dizendo: eu estou. Dê um abraço. O que nós precisamos? O que nós precisamos é estar com Ele. Quantos de nós que às vezes estamos assim: Senhor, eu preciso ouvir sua voz. Faça-se presente nesse lugar. Muda a minha história, muda a minha casa. E às vezes, irmãos, não ouvimos. Mas eu quero te dizer nessa noite: olha, continue persistindo, continue segurando na mão dEle, continue gastando sua vida com Jesus. Por quê? Porque Ele vai se levantar em seu favor. Ele vai, irmãos, te dar experiências inefáveis. Ele vai te mostrar que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele é poderoso e que Ele é suficiente para a sua vida. Somente Ele pode nos levar nesses lugares. Somente Jesus pode te dar experiências que você não tem. Terceiro, a Bíblia fala, irmãos, que aqueles homens viveram algo inimaginável. Por quê, irmãos? Elias, 2 Reis capítulo 2, a partir do versículo 10, Elias, você conhece essa história? Foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Moisés, Deuteronômio, capítulo 34, a Bíblia fala, irmãos, que antes de entrar na terra prometida, ele morreu. Agora, só para nós entendermos,
1250 anos depois de Moisés, Jesus está conversando com ele. 900 anos depois de Elias, Jesus estava conversando. Para você entender, em Lucas 20:38, Jesus Cristo vai dizer que Deus não é Deus dos mortos, Ele é Deus dos vivos. Quem está entendendo isso? Jesus Cristo estava conversando com eles. Imagine a cara dos discípulos. Eu fico tentando imaginar os discípulos ali. Que experiência é essa? Sabe o que eu aprendo com isso? De que quando nós andamos com Jesus, experimentaremos do sobrenatural em meio ao natural. O monte é um lugar natural, por assim dizer. Subir um monte, mas a diferença não estava em subir o monte. A diferença estava com quem subiu com eles aquele monte. Sabe, irmãos, o que vai fazer a diferença na nossa vida? Jesus. Somente Ele pode fazer isso na sua vida. Somente Ele pode te dar, irmãos, essas experiências inimagináveis. Quarto, Pedro disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Agora, irmãos, eu já respondi, acredito, essa pergunta. Por que Pedro disse isso? Bom estarmos aqui. Agora, do ponto de vista simples, sem complicar as coisas, por que Pedro disse isso? Primeiro, por causa da experiência. A transfiguração era uma experiência. Amém? Segundo, por causa da presença de Jesus. Terceiro, sobrenatural. Moisés e Elias estão ali. É o sobrenatural. Quarto, revelação. Porque Deus falou assim: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Então, por que Pedro disse isso? Primeiro, por causa da experiência. Segundo, por causa da presença. Terceiro, sobrenatural. Quarto, revelação. Agora, entenda algo. Se levarmos em consideração essas quatro coisas, o que fica no final é o quê? É a presença. Porque todas essas outras coisas aconteceram por causa da presença de Jesus. Vamos lá. Porque Jesus Cristo se transfigurou no monte porque Ele estava lá. Isso aqui é óbvio, bem óbvio. Porque Moisés e Elias apareceram ali para conversar com ele? Porque Jesus estava lá. Porque que Deus liberou a palavra sobre eles naquele dia? Porque o Filho estava lá. Logo, se nós considerarmos, irmãos, que todas essas coisas, sabe, elas giram em torno do quê? Da presença dele. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Jesus. Então, o que nós precisamos viver e entender nesses dias? A minha oração, irmãos, é que possamos viver essa experiência da presença em todos os lugares da nossa vida. Essa é a minha oração. Indiferente do lugar onde você esteja. Porque em Mateus 28, versículo 20, Jesus Cristo vai dizer assim: olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do... Ele prometeu. E Ele é fiel. Todos os dias, irmãos, nos dias bons, Ele está com você. Ele que te proporcionou os dias bons. Agora, no dia mau, Ele segura na sua mão e te diz assim: vem filho, vem filha, sou eu que te sustento. Entenda algo, Mateus 28, 20 é uma promessa para nós, a promessa da presença. Eis que estarei com vocês todos os dias, não é alguns dias, irmãos. Ei, todos os dias Deus é contigo, gente. Todos os dias Deus é contigo, Vanessa. Todos os dias Deus é contigo, gente. Todos os dias Deus é contigo, amor Evandro. Todos os dias Deus é contigo, irmão.
dias Deus está lá, do seu lado. Sabe, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias Ele é conosco. Ele segura na nossa mão. Agora, todos aqueles que seguiram Jesus, é impossível, irmãos, você seguir Jesus e não experimentar daquilo que Ele tem. Em algum momento você vai experimentar do poder de Deus. Agora, o nosso chamado é o que? Segui-lo. O nosso chamado é o que? Experimentar, provar e ver de que o Senhor é. Provar, experimentar. Vida com Deus, irmãos. David Martin Lloyd Jones, o doutor David Martin Lloyd Jones, ele fala que a nossa vida com Deus é experimental. 90% ligada ao nosso sentimento, experimentar sentimentos, como aquela mulher que veio, lançou um vaso de alabastro aos pés de Jesus e não estava nem aí com o que as pessoas estavam falando. Ela só queria experimentar aquilo que ela estava sentindo. Agora, o que fez a diferença? O que faz a diferença na nossa vida? O que vai fazer a diferença na sua caminhada? Se não, presença de Deus. Qualquer lugar que você estiver, no seu trabalho, na sua casa, qualquer lugar. Lembro de uma vez que estava lendo a biografia da Madame Guyon e ela disse algo interessante. Olha o que essa mulher disse. Ela foi presa por causa de Cristo e ela disse assim: olha, eu tinha uma satisfação inexprimível e uma alegria no sofrer e no estar na prisão. O confinamento de meu corpo fez-me desfrutar melhor da liberdade de minha mente. Aquela mulher, irmãos, ela dizia que, uma das maiores místicas que já teve, ela dizia que ela encontrou Jesus dentro da prisão e que ela, pasme, ela amava estar ali por causa da presença de Jesus que estava ali com ela. Agora, quando você, não é muito difícil você entender isso, quando você pega as cartas do apóstolo Paulo, uma boa parte foi escrita dentro de uma prisão. Quando você pega o livro de Filipenses, salvo engano, 13 vezes você vai ver Paulo dizendo: alegrai-vos, regozijai-vos, mais uma vez vos digo, alegrai-vos, regozijai-vos do Senhor. E aonde que ele escreveu essa carta? Prisão em Roma. Não era prisão como prisão nos dias de hoje. Calabouço, um lugar fétido, escuro. Mas ele dizia: eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas ele dizia: eu sei ter fartura, sei ter escassez. Mas ele dizia: olha, meu Deus, segundo a riqueza, Ele há de suprir as necessidades em glória. Ele dizia assim: olha, eu tento por certo, isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para pessoas como o próprio apóstolo Paulo, como essa mulher que eu citei, Madame Guyon, Jeanne Guyon, chamava ela de Madame Guyon. Quando você olha para o apóstolo João, que foi jogado na ilha de Patmos para ser devorado pelos animais, não pense você que ele estava ali passando um spa, um período ali de curtição. Não, aquela ilha existia ali exatamente para que as pessoas fossem devoradas pelas feras. Só que naquela ilha ele teve a maior experiência que um homem poderia ter. Deus deu a ele a revelação que é o livro de Apocalipse. E mais, Jesus Cristo deu a revelação para ele de como ele é. Depois você lê lá, irmãos, Apocalipse capítulo 1 e vê as características de Jesus. Agora o que me chama a atenção é o capítulo 4, versículo 1, se não me engano, 1 e 2, aonde Jesus Cristo vai dizer com João assim: olha, sobe aqui. Sobe aqui.
sobe aqui um pouquinho, que eu vou te revelar as coisas que hão de acontecer depois dessas. Irmãos, sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Que Deus sempre tem mais coisas para nos revelar. Jogaram João na ilha de Patmos e as pessoas pensaram: João, acabou para João, não tem mais jeito, acabou para ele, as feras vão comer ele, vão devorar ele. Aí o que aconteceu? Capítulo 1, ele teve a revelação. Capítulo 2 e 3, as cartas à igreja. Capítulo 4, Jesus falou assim: sobe mais um pouquinho, sobe mais um pouquinho, porque você é meu discípulo. Vem cá, vou te mostrar aquilo que vai acontecer depois dessas coisas. Irmãos, Jesus tem revelações para nós. Jesus tem grandes coisas para nos mostrar. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena seguir a Jesus, vale a pena amar a Jesus. Quantas pessoas, quantos exemplos bíblicos nós temos? Olha, irmãos, a experiência, o que fez a diferença na vida do cego Bartimeu. Vamos lá. O que fez a diferença? Imagine Jesus passando em uma rua ali de Jerusalém, uma multidão seguindo, porque aonde ele estava, uma multidão seguindo, e o cego gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Mas ninguém fez a diferença na vida daquele homem, apenas Jesus, que virou para ele, Mateus, e falou assim: o que você quer que eu faça na sua vida? Ele falou: quero enxergar. Vai, que a sua fé te curou. O que fez a diferença na vida de Lázaro, para que Lázaro pudesse voltar à vida, irmãos, o que fez a diferença? A presença de Jesus. Na porta do túmulo, as pessoas desesperadas, mais de 3 dias, 4 dias que Lázaro estava morto, em estado de decomposição. Isso aqui é óbvio. E quem chegou na porta do túmulo? Jesus chegou na porta do túmulo. Ele deu uma ordem: ei, Lázaro, vem para fora, eu estou aqui. Ei, Jesus Cristo, se Jesus Cristo chegar, irmãos, em qualquer lugar que Jesus Cristo chega e dá uma ordem, tudo muda, tudo é transformado. A morte, ei, até a morte teve que ir embora, teve que soltar a Lázaro. Por quê? Porque a vida chegou. O que fez a diferença na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha? O que fez a diferença na vida de Daniel na cova dos leões? O que fez a diferença na vida do ladrão que estava na cruz e reconhecido? A presença de Jesus. É a presença de Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. O mundo precisa de pessoas que carregam Jesus conosco. O mundo precisa de pessoas. Romanos vai dizer que a criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E a manifestação dos filhos de Deus é exatamente a presença do Pai, a presença de Deus. Pessoas estão aguardando de verdade a igreja do Senhor Jesus, que carrega Jesus no seu coração, na sua vida, que ama Jesus de verdade. Agora, irmãos, o que nós precisamos, aonde nós estivermos, indiferente do lugar, geograficamente, se é um lugar bom, se é um lugar ruim, indiferente, o que nós precisamos é ter a plena certeza: Ele está aqui. Ele está aqui. Pronto. É o que eu preciso. Jesus está aqui. Por isso Pedro disse isso: bom é estarmos aqui, Jesus, porque o Senhor está aqui, porque a sua presença está aqui. Então, como dizia Gregório McNulty, me dê Jesus, apenas Jesus, somente Jesus. Eu não quero mais nada do que Jesus.
quero sua presença. Como diz a canção, eu só quero a sua presença. Hoje não vou te pedir mais nada, apenas a sua presença. Quantos que entenderam essa mensagem? Quero profetizar antes de terminar, eu quero profetizar isso. Que você possa nesses dias experimentar a presença real de Deus na sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus, em todas as áreas da sua vida, irmãos. Que Deus possa chegar, que o Senhor Jesus Cristo possa fazer parte de tudo aquilo que você tem vivido. Se existe algo na sua vida que precisa de uma transformação, que precisa de um milagre, se existem familiares, se existem entes queridos, ei, eu quero te dizer, Jesus é suficientemente capaz de transformar essa pessoa, de transformar a sua casa, de transformar esse bairro, de transformar tudo aquilo por causa da presença dEle. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu quero te pedir nessa noite, entra, Jesus, entra nessa casa, entra nesse lar, entra nessa família, entra, Jesus, em cada lar aqui representado. Jesus, nós te pedimos, com a tua presença transformadora, a mesma presença que estava lá naquela ilha, a mesma presença que estava lá naquele monte, a mesma presença que estava lá naquela fornalha, a mesma presença que estava lá naquela cova, a mesma presença que estava lá na porta daquele túmulo, a mesma presença que estava naquela rua, quando o cego Bartimeu gritou por socorro. Ah, Jesus, entra, meu Pai, entra no nosso casa, entra nos nossos lares, até que um dia nós possamos dizer, indiferente do lugar ao qual nós estivermos, bom é estarmos aqui. Bom é estarmos aqui nessa noite, Jesus. Bom é desfrutarmos da sua presença. Bom é saber que o Senhor tem cuidado de nós. Se você quiser ficar sobre os seus pés, pode ficar. Nós queremos orar por você. Aleluia. Coloque a sua mão em direção ao seu coração. Feche os seus olhos.